Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer imenso poder estar aqui nessa noite com vocês, para que a gente possa, assim, compartilhar algumas informações que não são minhas, mas que a gente julga que sejam benéficas, assim, podem trazer benefícios a todos os presentes, começando por mim mesmo. A ideia é a gente trazer um tema do Evangelho, que tem como base lá as Escrituras Sagradas. E eu vou pegar uma carona na própria mensagem que foi lida aqui, para fazer essa exposição. Num trecho da mensagem, diz o seguinte: semeie no seu coração as sementes da paz, prosperidade e espiritualidade. Os assuntos, tome o lado benéfico, no planejamento da vida resista ao mal e imagine as alegrias futuras. Nos relacionamentos, veja os outros como filho de Deus. Nos relacionamentos, vejam os outros como filhos de Deus. No lar e no trabalho, use paciência e amor. Nas dificuldades, ore e creia na solução. A gente vai buscar, assim, pincelar, trazer algumas breves informações do conteúdo que é tratado nos capítulos 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também, quem tem preferência de buscar lá na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, assim, o Mateus é campeão aí das citações, se formos lá nos capítulos 5, 7, 22 do Evangelho de Mateus, mas também no capítulo 6 de Lucas, pequenos versículos, a gente vai estar buscando algumas referências básicas aqui do tema da noite de hoje, que é falar um pouco da lei de amor, falar um pouco do amor, mas especificamente aquilo que diz respeito às nossas relações com as outras criaturas. Então, quem quiser também, não quiser recorrer às obras, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, e quiser assistir uma palestra interessante sobre o tema, no YouTube tem uma palestra do Arthur Valadares, uma figura assim que vale muito a pena ouvir, uma clareza na exposição bastante grande, que trata desse assunto. Eu acabei conhecendo essa palestra dele por coincidência, e eu havia pensado no tema da palestra de hoje com a ideia de tomar como base uma psicografia do Espírito Sheila através de Chico Xavier, e na palestra lá do Arthur Valadares ele usa o mesmo texto como base da exposição. Mas vamos lá, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, tem uma frase em que Jesus diz o seguinte: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. No capítulo 7, também de Mateus, Jesus diz o seguinte: fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consistem as leis dos profetas. Mateus capítulo 22 tem uma citação que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei
e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Todo o conhecimento, toda a lei, tudo que se possa imaginar dessas questões relacionadas ao espírito humano encontram-se encerradas nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas ainda lá em Lucas diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 31: tratai todos os homens como quereris que eles vos tratassem. Numa psicografia que está no livro Coragem, onde diversos espíritos se manifestam, enviam mensagens através da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 32 desse livro, Emmanuel transmite uma mensagem cujo título é Vida e Morte. Dessa mensagem, eu não vou fazer a leitura dela inteira aqui, mas vou pegar 2 conceitos que ele expõe. O primeiro: a vida é luz, doação, alegria e movimento. Percebam que aqui ele não está se referindo à vida física, orgânica, numa abordagem mais ampla do que é a vida. Então ele diz, é luz, doação, alegria e movimento. Na segunda frase ele diz o seguinte: a morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Essas 2 frases, elas trazem algo de interessante, assim. A conceituação de vida. Percebam que não está se referindo à questão biológica de vida, dos organismos vivos, dos seres vivos, e sim a uma questão de uma amplitude espiritual. Mas a vida, aí, numa abordagem de Abel Gomes, não exatamente com essas palavras, mas ele fala que é esse encadeamento perfeito, essa sincronia, essa ligação de elos perfeitos que vão desde as partículas subatômicas até o Criador. Basta que a gente observe a perfeição que é a natureza, em todos os seus aspectos. Aquilo que é macro, aquilo que nós conseguimos enxergar, que está ao nosso alcance, a vida que enxameia a nossa volta. Agora, quando pegamos as lupas, os microscópios, e vamos lá no microcosmo, lá nas partículas subatômicas, onde restam lá as cargas de energia, os átomos, as moléculas, esses arranjos, até o que a gente entende aí como o universo, um dos universos possíveis. Porque quando a gente pensa em universo, os cientistas buscam estar fazendo estimativas da dimensão do universo, de quantas estrelas, galáxias, planetas que compõem o universo, e são estimativas com base em cálculos, mas são estimativas, porque é algo muito grande. Já, assim, não é tangível para a gente, já fica difícil até de conceber. Mas desde as partículas subatômicas até aquilo que a gente compreende como cosmos, como universo, existe um encadeamento, existe um arranjo perfeito de tudo. Existe uma lei chamada Lei do Caos, que, assim, a grosso modo, diz que tudo tende a desordem. Por exemplo, se eu boto um combustível num carro, para que ele se movimente, eu estou sim usando esse combustível para que esse carro se movimente. Mas eu estou perdendo parte dessa energia do combustível que eu estou colocando ali, porque o combustível é energia. Parte dessa energia está virando o movimento das rodas do carro. Parte dessa energia está virando barulho que se propaga e se espalha pelo universo. Parte dessa energia vira calor, que também se propaga e se espalha pelo universo. A gente não consegue correr atrás e transformar aquele movimento da roda no mesmo quantum de energia que foi utilizado para promover aquele movimento, porque houve perdas. A gente não consegue capturar o som emitido pelo veículo e transformar de volta em gasolina ou diesel. A gente não consegue pegar o calor e transformar de novo no combustível. Isso é o que se chama de caos. Tudo tende a uma desordem. Pode parecer estranho dizer que tudo tende a uma desordem, mas assim, a gente não consegue voltar à forma inicial, porque
sempre há um gasto de energia, dissipação de energia. Mas mesmo com esse caos, faz parte de um encadeamento, de um arranjo perfeito criado por Deus. Nós, como criaturas, fazemos parte desse arranjo perfeito. Os seres, os menores que possamos conceber, fazem parte desse arranjo perfeito. A nossa vida, a nossa existência faz parte de um arranjo perfeito. Um arranjo cujo objetivo aqui, o endereço é a luz, a doação, a alegria, o movimento. Tudo faz parte de um encadeamento perfeito. Em teoria. Por que em teoria? Porque nós, na prática, acabamos saindo desse arranjo perfeito em função das imperfeições que ainda temos. Quando se fala em lei, a gente pode pensar a lei é algo rígido assim de Deus, um código que deve ser seguido. Eu interpretaria de uma forma um pouco diferente. Eu diria que essa lei seria essa diretriz do equilíbrio, essa diretriz em que tudo flui da forma mais perfeita, harmônica, alegre, suave, benfazeja. E quem está agindo em não conformidade com a lei, fora da lei, está em desequilíbrio. E o desequilíbrio tem um preço, que é a nossa insatisfação, a nossa não alegria, a nossa não felicidade, a nossa sensação de vazio, a nossa sensação de que sempre está faltando algo para que nós estejamos de fato satisfeitos com o que somos, com onde estamos, com o que fazemos, com quem convivemos. A gente foge dessa corrente de equilíbrio e isso tem como origem na nossa imperfeição. Fomos criados simples e ignorantes, criaturas maravilhosas, simples e ignorantes. E estamos seguindo um trajeto rumo ao progresso que vai fazer com que a gente se alinhe a essa diretriz, a essa lei que proporcionará o equilíbrio. Talvez seja essa a felicidade que Jesus dizia que era difícil de se alcançar nessa vida, mas que todos nós poderíamos desfrutar um dia, essa condição de harmonia e de equilíbrio. E há fatores que fazem com que a gente saia dessa trajetória de equilíbrio. E esses fatores, com certeza, têm relação com as nossas relações com as pessoas. Nessas citações que aparecem aqui no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 10 e 11, está se falando da necessidade de amor, da necessidade de reconciliação com o próximo, de a gente buscar o quanto antes, à medida das nossas forças, vivemos em paz com as outras criaturas. E agora, dito isso, eu vou lá no texto psicografado pela Sheila, psicografado pelo Chico Xavier, mas ditado pelo Espírito Sheila. Cujo título, isso aqui está no livro Passos da Vida, e o título é Pontos Mortos desse texto que a Sheila mandou para a gente. Diz o seguinte: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se extinga a perigosa existência. Quem de nós não se depara com isso? Com a presença de alguém que pode estar desencadeando em nós essa impressão de mágoa. Quem aqui nunca se sentiu magoado? Quem não se sente constantemente magoado? Mas por que as pessoas nos magoam? Ou por que nós nos permitimos magoar-nos? Uma coisa é a ação da outra pessoa, que para mim me gerou mágoa. Outra coisa é a minha reação de absorver
aquele comentário, aquela atitude e transformar isso em mágoa. Por quê? Quem são essas pessoas? Eu vou voltar nesse trecho aqui, mas vou seguir um pouco adiante. Ó. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti, nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides de que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Se a aversão te vence, essa indisposição com o outro, se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro, que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando o teu esforço na plantação da simpatia. Se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja cooperação preferias nem contar com essa cooperação, afasta de tanto mal-estar que ele te impõe, aí possuis um ponto morto no caminho que precisas superar com diligência do bem. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações aí te oferecem um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te, às vezes, a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te que aí formaste um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Ninguém nesse planeta não passa por esse tipo de provação. Todos trazemos do pretérito pontos mortos que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres, para a abençoada missão que nos é reservada. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas da nossa alma que nos compete sanar usando os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral como nos apressamos a defender o equilíbrio do nosso corpo físico. Rendamos-nos a serenidade e paciência no serviço infatigável do bem, como o Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jogo tiranizante da morte. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que proporcionam esse tipo de sensações em nós? Antes mesmo de perguntar quem são essas pessoas, por que nós nos ferimos tanto com certas atitudes, certos comentários, certas posturas daqueles que estão à nossa volta, dentro da nossa própria casa, onde a gente executa o nosso labor, o nosso trabalho, numa situação qualquer na via pública. Dentro do templo religioso, nós estamos constantemente em contato com situações que podem gerar esse tipo de sentimento. Aqui, bem marcado, algumas palavras: mágoa, ofensa, aversão, o mal-estar na presença do outro, tormento da mente só pela presença daquela pessoa, animosidade, que é essa indisposição para com o outro, desarmonia. Quem são essas pessoas? Por que esse tipo de situação aparece diante de nós, desafiando aí o nosso comportamento? São castigos? São penas? A gente tem que conviver com essas pessoas porque fizemos algum mal no passado e agora temos que conviver com elas? Aqui no texto tem uma hora que se fala em regiões traumatizadas da alma.
certamente, dentre essas pessoas que desafiam, né, o nosso comportamento, existem as relações do passado. Só que não deve ser compreendida, isso não deve ser compreendida como uma punição, uma expiação. Muito pelo contrário, como uma oportunidade de autocorreção. A gente parte do pressuposto que não existe vítima inocente. Então, se alguém está passando por algum padecimento hoje, de que não seja diretamente o causador hoje, isso pode ter relação com algum desvio de conduta de ontem, e que não se apresenta para nós como um castigo, e sim como uma oportunidade de refazimento, de reconstrução, de acertar aquilo que bagunçou lá atrás. Nunca como castigo, sempre como uma oportunidade abençoada. É fácil? De forma alguma. De forma alguma. Agora percebam que a mesma orientação era dada por Jesus há mais de 2000 anos atrás. A mesma orientação, se formos buscar em outros credos religiosos, em culturas assim milenares, os mesmos princípios são propagados do amor, da tolerância, o sentimento humano. Veja só o que Jesus diz, que toda lei, o código de boa conduta pode ser resumido em 2 mandamentos, que é amar a Deus, e amar a Deus implica amar esse mundo que nos abriga nesse momento, esse mundo dureza, esse mundo ainda de certa forma selvagem, esse mundo de certa forma ainda primitivo, mas também com todas as suas belezas, maravilhas e perfeições que podemos verificar. E quanto mais a gente tem a oportunidade de aprender, de estudar, mais perfeição a gente consegue enxergar nesse mundo. A gente tem aí esse mundo desafiador, a gente tem todas as criaturas que habitam nesse mundo como sendo filhos do Pai. O mandamento maior é amar a Deus, o Deus Criador disso tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Então, amar a Deus, como a gente pode, se crê realmente em Deus, e se busca amar a Deus, como é que a gente pode odiar o Filho de Deus? Eu estou amando Deus se eu estou detestando, eu estou passando mal, odiando um Filho de Deus? Eu ainda não estou conseguindo amar a Deus. É um processo simples de uma hora para outra que a gente consegue transformar isso? Não. Mas deve ser uma meta, deve ser um objetivo. Certamente temos vários desafetos, alguns dos quais ainda nem tivemos a oportunidade de nos encontrar aqui nessa vida, que eles vão aparecendo também de forma em doses que a gente tenha condições de suportar. Mas são todos filhos de Deus. E se a gente realmente for seguir o mandamento de Jesus, a gente tem que aprender a amar essas criaturas, senão nós não estaremos cumprindo o mandamento maior, que é amar Deus sobre todas as coisas, acima de nós mesmos, e depois o próximo como a nós mesmos, porque todos são filhos de Deus, todos. A necessidade de aprender a amar, tolerar, é um exercício. É um exercício, mas para que a gente consiga ter sucesso nesse exercício e avançar, é necessário ter consciência e encarar as situações que nos apresentam como tal, como uma experiência em que a gente deve sair, nos sagrarmos assim vencedores dessa experiência, dessa oportunidade. A partir do momento que a gente consegue perceber as situações, né, como se pudéssemos sair de nós mesmos e observarmos as cenas assim, e termos clareza disso, diante de uma ofensa, antes de deixar sair aquele sentimento ruim, ou de deixar esse sentimento ruim tomar conta do nosso ser, a gente ter a clareza de que aquele ali é filho de Deus, de que ele pode estar num dia ruim, de que nós podemos ter contribuindo para o caráter dele ser tal como se apresenta para nós.
É fácil hoje a gente criticar o outro, né? Querer a punição para o outro. Mas se esse outro, de alguma forma, está relacionado à nossa vida, é porque temos sim nossos vínculos. Se não no passado, temos agora. Né? E aí? A gente vai cair na armadilha de tropeçar, e ao invés de seguir no caminho de aumentarmos a nossa rede de irmandade, a nossa rede de amizade, a nossa rede de bem-querer, a gente ir criando uma rede de desarmonia que nos afasta daquela linha harmoniosa que é o caminho da felicidade. Esse é o desafio. As pessoas não estão à toa no nosso caminho, e elas não agem, elas não são como são à toa. E a gente pode sim ter muito a ver com esse caráter que hoje a gente olha, talvez numa condição de superioridade indevida, julgando a outra pessoa, quando nós talvez tenhamos sido os grandes contribuidores para ela ser o que é. O caso dos filhos problemáticos que habitam os lares, os pais problemáticos. Quem são essas pessoas? O que nos une, senão a necessidade de transformar a aversão em amor? Um mecanismo inteligentíssimo. Quem somos nós para falar da inteligência do Criador? Né? Se quer tentar compreender o Criador, mas olha que mecanismo inteligente esse de fazer com que criaturas que se odiavam, criaturas que não suportavam a presença uma das outras, venham fazer parte da mesma caminhada com o objetivo de transformar a aversão, ódio em amor, em fraternidade, na construção de uma família espiritual cada vez mais ampla. Existem dois tipos de família: a consanguínea, essa que dá origem a esse corpo, esses arranjos familiares aqui terrestres, e a espiritual. O objetivo é cada vez mais transformar aqueles que fazem parte da nossa família consanguínea como membros da nossa família espiritual, porque não é assim. Nós podemos estar dentro de uma família consanguínea com pessoas que ainda não fazem parte da nossa família espiritual. E a grande meta é ampliar cada vez mais essa nossa família espiritual. Agora tem um outro detalhe. O porquê de pensar bem, de refletir bem e procurar agir bem na relação com aquelas criaturas que ainda hoje nos proporcionam sensações desagradáveis. Para que a gente não caia na auto-armadilha de ficar com a mágoa, o ressentimento, o sentimento de vingança abraçadinho conosco, e a gente ficar gravitando em torno desses sentimentos. Eu não vou pedir para que vocês façam um exercício, porque certamente já fizeram, e não faz bem fazer esse exercício, né? Mas já pararam para se observar quando estão com ódio de alguém? Já prestaram atenção? Ninguém precisa responder, só pensem, né? Já se observaram quando estão com ódio de alguém? O que acontece com o nosso pensamento? Para onde ele vai? As coisas que somos capazes de fazer enquanto estamos sentindo ódio? Aquilo que pode ser uma palavra mal colocada, uma fechada no trânsito, ou algum colega lá do trabalho que naquele dia, coitado, estava azedo e pá, deu aquela pancada e de repente aquilo desencadeou um sentimento negativo. E eu passei, despertou ódio em mim. E daí quando a gente fica com a ideia fixa no ódio, é um pensamento pior que o outro. Não é raro a gente estar sacudindo, batendo, cometendo crimes violentos no pensamento. E o pensamento se perde? Não. O nosso pensamento se materializa, se plasma de alguma maneira. E mais que isso, ele se transforma em energias. O nosso corpo é toda energia. A gente está vendo um pedaço de carne, pelo, né? Essas estruturas biológicas aqui, esses tecidos. Só que se a gente for pegar um microscópio e ampliando cada vez mais, nós vamos ver células.
dentro dessas células organelas, dentro dessas organelas, as paredes que compõem toda essa muralha de tijolinhos de carne e osso aqui, estruturas atômicas, moléculas, que nada mais são que energia condensada de alguma maneira. A gente é energia, nós somos energia. Pensamento é energia. Logo, energia pode agir sobre energia e transformar a energia. Aí surgem os quadros de conhecimento. Quem puder ter a oportunidade de ler as obras do André Luiz, vai verificar, né, que além dos micróbios, aqueles que a gente conhece, que causam as doenças físicas, existem esses micro-organismos do campo espiritual que têm como base aí essas energias nossas ou de outros sobre nós, que desencadeiam diversos quadros de desequilíbrio orgânico do nosso corpo, dando origem à doença. Os sentimentos, por que Jesus diz assim, corre e faz as pazes com o teu adversário enquanto ainda é tempo? Porque dessa maneira a gente não sabe o que está se passando na cabeça do outro, aquele que se sentiu ofendido pela minha pessoa, aquele que está me odiando. Até que ponto ele vai carregar esse sentimento com ele? O que ele vai fazer desse sentimento? Existem espíritos, né, que aparecem a todo momento sendo atendidos nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas e não só em casas espíritas, que são denominados de espíritos obsessores, que nada mais são do que irmãos nossos, só que por alguma razão, por algum mal que sofreram, eles se sentem como cobradores do mal que foi feito a eles e são movidos por um sentimento de ódio, de vingança, querendo devolver o mal que receberam, causando quadros de perseguição em nós outros. Muitas vezes a gente está em desequilíbrio total e nem se dá conta que estamos sendo assim inspirados por irmãos nossos a quem prejudicamos e que figuram como obsessores. Tem espíritos que ficam séculos nessa condição de obsessores, esquecem da vida deles. Nada mais para eles faz sentido além dessa ideia de vingança. Eles ficam gravitando em cima do mal que foi feito a eles. Tudo é aquilo. Tudo se resume àquele mal. Tudo se resume ao objetivo de se vingar daquele mal. Os amigos, os familiares que fizeram parte, os momentos de alegria que eles viveram no passado, todo aquele arranjo, toda a vida das quais ele pode participar em diferentes existências, tudo aquilo se anula e o único foco, o único ponto focal desses espíritos é perseguir. É aquele que lhe fez mal. Isso pode durar séculos, isso pode durar milênios. Há espíritos que esse monoideísmo, essa ideia fixa, é tão forte, que causa tanto desequilíbrio na mente deles, que eles acabam deformando o próprio perispírito, que é esse corpo intermediário entre o espírito e esse corpo físico, aquele corpo, aquela vestimenta que a gente usa quando desencarna o perispírito. A ação do pensamento negativo é tão forte sobre eles que eles se insistam, formam corpúsculos ovoides. Um corpo desse, que teria um arranjo muito parecido, desencarnado, só que não de carne e osso, se transforma num corpúsculo ovoide, um ser incistado, um cisto, cujo ponto focal é o sentimento de ódio ou o sentimento de mágoa, porque é uma única ideia, é um monoideísmo, nada mais existe a não ser essa ideia. Esse processo se repara, eles voltam a ser espíritos normais, né, com uma constituição de perispírito normal, mas isso leva bastante tempo. Os processos de obsessão são desmanchados, eles se diluem com o tempo, porque ninguém é condenado à eternidade nessa situação. Só que arrastam-se anos, séculos, até milênios, até que essas relações sejam consertadas. Então vejam o desperdício de tempo, de energia,
de vida das criaturas em função de desarmonias causadas pela dificuldade de relacionamento. Então, quando vier uma ofensa, aquela história que Jesus dizia, né, se te baterem uma face, oferece a outra, não é ser presa fácil, não é se colocar sempre como vítima, mas é pelo menos não reagir mal, pelo menos não cair na armadilha, porque isso é uma armadilha de quem? De Deus? Não. Do diabo? Não. Do ego. Do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade. As armadilhas que nós mesmos implantamos em nós mesmos. O orgulho, a vaidade. Que mal tem eu receber uma ofensa, me calar, de repente refletir, pô, ele deve estar desequilibrado, ou ela deve estar desequilibrada, fazer uma prece em favor da criatura, desarmar ela, né? Porque qual a tendência, né, da ofensa, troca de ofensa, aquele bombardeio de palavras, de energias negativas, né? Aquele bombardeio. Esse é o normal. Só que a gente tem que fugir da normose, nessa doença de ser normal. O que é o inesperado? De repente uma pessoa te ofender, tu transformar o teu semblante, engolir seco, por mais que seja difícil naquele momento, sair, dar um tempo, pensar, fazer uma prece em favor da outra pessoa, porque a gente vai quebrando ciclos de ódios com esse tipo de postura. Né? Por que diante de uma certa cena a pessoa tem que se portar como superior, como valentona, como não vulnerável, quando de repente o caminho mais sábio é se aquietar e seguir em silêncio, mesmo sabendo, se fosse o caso de um embate físico, poderia se dar melhor, mas não é esse o objetivo, a gente não está nesse nível de selvageria mais, não era para estar, mas de ter a humildade, de se reconhecer como criatura e reconhecer o próximo como uma criatura, filho de Deus também, e só por isso, só por conceber que é um filho de Deus que está ali, a gente poder agir melhor e não desencadear esse ciclo de ódio. E se alguma palavra saiu daqui e ofendeu ali, ter assim a iniciativa de pedir o perdão sincero, de perdoar quando for o caso de perdoar. Porque quando a gente não perdoa é como se a gente mantivesse assim, nós mantivéssemos acorrentados aquela causa do mal, aquele momento da ofensa, aquele momento em que algo de mal foi feito para nós. Enquanto a gente não perdoa, nós nos mantemos abraçadinhos ali com aquilo que está toda hora nos machucando e nos fazendo mal. Essa é a ideia, é a gente fugir daquilo que nos faz mal. Só que no texto da Sheila eu procurei destacar aqui, ó, o que exige boa vontade, necessidade de reajuste, de perceber que nessa relação negativa está uma oportunidade de reajuste meu. Não naquela criatura, reajuste meu. Esforço na plantação da simpatia, né? De a gente buscar cada vez mais granjear simpatia. E se não consegue granjear simpatia, pelo menos não granjear ódio, né? Aversão. Superar, né? Esses sentimentos negativos com a diligência, com o esforço no bem. Suprimir com aplicações de tolerância em auxílio de ti mesmo. O tolerar é auxiliar nós mesmos. Fidelidade aos compromissos assumidos. Todos nós viemos para cá, para essa existência que estamos aí compartilhando agora, com o objetivo de progredir de alguma maneira, de nos tornarmos criaturas mais felizes do que éramos quando embarcamos aqui. E para que isso seja possível, assumimos alguns compromissos. De conviver com esses que hoje, nossa, parecem insuportáveis, mas nós assumimos o compromisso de reparação. E assim, tamanha era a vergonha, a nossa vergonha diante de atos do passado, que é muito comum que nós peçamos assim, provas das mais duras possíveis para poder reparar o mal cometido no passado. E assim, os benfeitores amigos, aqueles que programam as reencarnações, sabendo da dificuldade, acabam atenuando. Então, o que se pede da gente é conviver em paz com as criaturas que foram eleitas para conviver junto conosco. Então, tolerância e exercício da fidelidade ao compromisso assumido. Não é fácil.
Não é fácil para um cônjuge ser vítima do outro cônjuge, não é fácil para um pai ser vítima de um filho, não é fácil para um filho ser vítima de um pai, não é fácil a gente ser trapaceado, abusado, roubado, violentado. Nada disso é fácil. Agora, essas coisas acontecem na nossa vida com algum propósito, porque não existe vítima inocente. E aqui, ó, é indispensável banir da estrada, né? Tudo quanto é esse sentimento que nos causa sofrimento, evitando que a gente carregue eles para depois dessa existência. Não quer dizer que não possamos resolver depois dessa existência, mas o ideal é que a gente consiga resolver aqui nessa vida. Com exercício de tolerância e de amor. Lembrando, lá no Livro dos Espíritos, questão 886, em que Kardec pergunta aos benfeitores amigos o que é a caridade. Segundo a compreendia Jesus, ele diz o seguinte, ó, benevolência para com todo mundo, com bons e com maus, a gente ser bom para os bons e para os que julgamos maus. Indulgência, né, tolerância aqui, misericórdia para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aqui eu gastei muito tempo falando das ofensas, da reação às ofensas, ou da reação a essa sensação ruim que certas pessoas nos causam. Só que um ponto muito importante que eu ia deixar de falar aqui é o cuidado que a gente deve ter em não apontar o mal que o outro cometeu. Isso é muito comum. É muito comum que alguma pessoa, né, tenha um comportamento que nós reprovamos, juízes perfeitos, né, reprovamos, e a gente bota isso para fora, a gente fala para os outros, a gente dissemina isso, né? A gente expõe o outro. E é isso aqui que quer se dizer com indulgência, misericórdia, tolerância para com a imperfeição dos outros. Significa, poxa, por mais que eu não ache legal aquela postura, eu guardo para mim. Eu tenho que ser o ponto final do comentário negativo. Eu tenho que ser o ponto final do apontamento dos defeitos dos outros. E outro ponto aqui da caridade é o perdão das ofensas. Eu devo perdoar as ofensas. Mesmo que isso não seja na hora, mas eu tenho que fazer esse exercício do perdão. Não de guardar a ofensa, mas de perdoar. Ser bom com todos, em toda oportunidade que se apresentar diante de nós. Sermos tolerantes, misericordiosos com as imperfeições dos outros e perdoar. Esse é o resumo do que é amar. Dentro do nosso contexto aqui. Se a gente consegue isso, ser benevolente é assim, poxa, a pessoa me ofendeu, mas assim eu não vou levar mal. Isso eu estou sendo benevolente. Eu não estou apontando o erro dos outros, porque quem sou eu para apontar o erro dos outros? E perdoar as ofensas, por quê? Porque eu preciso também ser perdoado de quando eu dou meus tropeços, quando eu ajo errado, porque a gente age errado. Então fica aqui, essa tríade, essas 3 diretrizes que pode ser um guia aí para que a gente consiga acertar o passo e transformar essas relações que hoje nos são não prazerosas em relações prazerosas, assim, em relações benéficas. Né? Ser bom, ser indulgente e perdoar sempre. Perdoar sempre. Se vendo como uma criatura que deve contar também com a bondade dos outros. Que também tu torça para que os outros não fiquem divulgando por aí as suas falhas e que também precisa de perdão porque erra. Era isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. É o desafio de uma vida ou de várias vidas. Tem um caso contado aí no livro Pontos e Contos por irmão X, em que eles falavam de um espírito, Diana, que era um espírito que se dedicava há muitos anos em atender só as criaturas das zonas mais desequilibradas do plano espiritual. E eu não vou contar a história toda de Diana, mas assim, a Diana viveu sequências e sequências de reencarnações no erro. Ela, quando começa a narrativa do irmão X, é apontada com espírito de luz, com conhecimento, perfeição. Ela irradiava luz para tudo quanto é lado. E eles, tão impressionados com a inteligência, com o conhecimento e com a luz que aquela mulher
emanava, foram ter uma conversa com ela, ela disse o seguinte: olha, eu patinei tantas e tantas e tantas e tantas encarnações para conseguir chegar no ponto que eu cheguei aqui, e nem se vendo como alguém altamente elevado, né? Mas a ideia é assim, ó, a gente vai chegar nesse ponto de iluminação, mas não existe atalho, é com o esforço de cada um, na medida de cada um, mas seguindo essas diretrizes aqui, ó, de amar ao próximo. Nosso objetivo aqui, a causa maior, é tentar aprender a amar. O mundo, se ele tem desequilíbrio até hoje, é porque a gente ainda não aprendeu a amar. E está aqui a dica de Jesus, que vai valer ainda por um bom tempo aí, né? Para que a gente aprenda a amar. A tríade aí da caridade: ser bom, ser indulgente e perdoar. Uma boa noite a todos.